Sejam todos bem-vindos à nossa Masterclass sobre comunicação impactante, sobre as 5 ferramentas que eu considero assim essenciais para você ter na gravação de um vídeo, em uma apresentação, palestra, seja qual for o canal que você vá utilizar. E falar sobre apresentação impactante, na verdade, é um grande desafio, porque o primeiro pilar é justamente olhar para a audiência para entregar exatamente aquilo que a audiência quer ouvir. Quando você faz um evento aberto para o público, enfim, em geral, da internet, há de se entender que haverá pessoas de diferentes níveis dentro de uma jornada do conhecimento, pessoas de diferentes setores, indústria, comércio, serviço, autônomos e também pessoas com diferentes objetivos. Algumas querem gravar vídeos, outras fazerem palestras, outras querem apenas aprender um ou outro elemento para usar em uma reunião de negócios ou até mesmo numa entrevista de emprego, no caso dos estudantes. E aí você tem que pensar em um evento muito mais generalista, atendendo a todas essas pessoas. E aí impactar começa a ficar em uma situação um pouquinho mais difícil. Quando nós somos convidados para fazer uma apresentação ou até mesmo um workshop dentro de uma empresa, primeiro ponto é entender quem são as pessoas que vão estar lá. Grupo de vendedores, executivos, o que eles querem? Aprender a gravar vídeos. Eles querem saber técnicas para dar uma entrevista em uma rede de TV ou até mesmo no rádio. E aí o que a gente faz? Foca no objetivo e adequa a linguagem e o vocabulário a esse grupo de pessoas. A probabilidade de você impactar nesse caso é muito maior. Bem, a comunicação começou na minha vida um pouco cedo demais, né? Eu lembro que eu tinha 9, 10 anos de idade, eu tinha um sono muito leve e eu conseguia ouvir meu pai acordando, indo até a cozinha, enchendo uma chaleira de água, colocando no fogão. E em poucos minutos aquele cheiro de café invadia a casa toda, era uma casa pequena, e ele fazia isso ouvindo o rádio. Ele ouvia 2 comunicadores que eu considero assim muito importantes para a história do rádio. Se você colocar aí no Google Oswaldo Betil e Zé Béttil, você vai ver a importância que esses 2 comunicadores tiveram para a história do rádio. E eles começavam o programa bem cedinho, eles eram parentes, trabalhavam na mesma rádio e eles conseguiram impactar meu pai, que era adulto, e também a mim, uma criança de 9, 10 anos de idade. Naquele momento eu já sabia o que eu queria ser da vida. Meu pai ia embora, ia trabalhar, e eu, xereta, ia lá mexer no rádio. O rádio ficava no armário e ficava ouvindo os outros comunicadores que vinham na sequência. E foi aí que eu conheci Paulo Barbosa, Gil Gomes, Eli Correia. Cada um deles tinha uma característica específica. Todos eram grandes contadores de histórias, mas eles tinham algo que se diferenciava. Por exemplo, Eli Correia tinha aquele bordão: "Oi, gente, meu nome é Roberto", ele contava histórias de mulheres que estavam apaixonadas, o drama das mulheres apaixonadas. E eu conheci o Roberto, tem aquele jeito de falar. O Gil Gomes tinha uma voz que vinha da garganta, falava: "Josué, Carapicuíba, grande São Paulo. Josué caminhava na rua escura. De repente uma moto. 3 tiros, pá, pá, pá." Quando o Gil Gomes contava a história, parecia que você estava vivendo aquele crime, você estava ali escondido atrás do poste, desviando das balas, uma coisa assim muito interessante. Gil Gomes fez muito sucesso no rádio, depois ele foi para a televisão, foi trabalhar no Aqui Agora, um jornal que dava 40 pontos de audiência. Para se ter uma ideia, o diretor do Aqui Agora, o Amaury Soares, hoje é o Bambambam da Rede Globo, né? E o Paulo Barbosa? Paulo Barbosa tinha um vozeirão que abraçava a audiência e ao meio-dia ele fazia aquela corrente de oração, falava dos ponteiros do relógio que apontavam para o céu. Bem, era bem interessante, né? Você vivia toda aquela emoção. Eles conseguiam, apenas com a voz, uma trilha sonora e um efeitinho ou outro, fazer uma grande mágica, que era transportar a audiência
para a cena que eles estavam narrando. No caso do Eli Correia, você parecia que estava dentro de uma novela. Gil Gomes estava vivendo ali aquele crime, aquele filme policial passava na sua mente. O Paulo Barbosa, a emoção, histórias de cura, histórias de superação. Eu tinha uma vizinha que eu ouvia ali no volume alto, impactava toda a rua, toda a cidade. Enfim, você andava pela rua e você começava a ouvir as pessoas ali com o rádio numa altura máxima, ouvindo esses grandes comunicadores. O tempo passou e eu consegui realizar meu sonho. Fui trabalhar em rádio, AM, depois FM, trabalhei no jornal Lance, fui estagiário na Globo, fui repórter em algumas emissoras pelo interior de São Paulo, trabalhei no jornalismo do SBT, cobri férias no Hoje em Dia, Globo Rural, Globo News, e meu último trabalho foi como repórter do programa Eliana. Durante 4, 5 anos eu viajei o Brasil contando histórias de brasileiros que conseguiram se superar. E era assim algo muito emocionante, essas pessoas choravam na reportagem, no palco, eu ficava imaginando lá em casa as pessoas chorando, e a TV trabalha muito isso, esse pilar emoção é muito forte na televisão, né? Paralelamente a isso, eu montei minha produtora, a TVJ, nós produzimos conteúdos para diversas empresas dos mais variados segmentos e também tem um canal no YouTube que chama TV Sítio. Tem cerca de 120 mil inscritos, 50 mil no Instagram, mais uns 50 mil no Facebook, 15 mil no TikTok. Esses dias eu postei esse vídeo que você está vendo lá no Instagram do TV Sítio e em poucos dias atingiu quase 2 milhões de visualizações. É um vídeo que está com ruído de áudio, né? Não tem edição nenhuma. Aqui, ó, você tem que tirar ele, ó. E aí vai encher de fios. Tá vendo? E conseguiu toda essa audiência. As pessoas perguntam, nossa, como é que você explica o sucesso desse vídeo, a viralização? Eu acho que tem muito do primeiro pilar, que é o olhar para a audiência e entender o que o público quer ver. É um vídeo que foi feito para o produtor rural e o produtor gosta de ver um outro produtor falando sobre esses segredinhos. Ó, eu faço essa desbrota e consigo ter outros figos, né? Figos de conserva, que são figos diferentes do figo de mesa. Mas também tem um pouquinho do segundo pilar da comunicação impactante, que é olhar para o canal de comunicação. Eu considero o canal de comunicação toda e qualquer oportunidade que você tem para propagar as suas ideias. Então, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, cada ferramenta é um canal de comunicação, mas também você estar frente a frente com o seu cliente é um canal de comunicação, dar uma palestra, apresentar um projeto, e cada canal de comunicação tem algumas particularidades. O Facebook e o Instagram, por exemplo, eles gostam de vídeos que retêm a audiência, vídeos que chamem a atenção nos primeiros segundos e que as pessoas continuem assistindo. Então ele começa a distribuir o seu vídeo para os seus seguidores, e se seus seguidores continuarem assistindo, ele aumenta ali o campo de abrangência e daí de repente começa a ter compartilhamento para o público externo, o público começa a gostar, ele começa a distribuir para não seguidores. Foi assim que o meu vídeo, tendo ali apenas 50 mil seguidores dentro do perfil, conseguiu atingir a marca de quase 2 milhões de visualização. Se você pega, por exemplo, o YouTube é uma ferramenta de pesquisa. Quando você faz um vídeo como podar uma planta ou como investir na bolsa de valores, exercícios que você pode fazer com o idoso para que ele tenha mais massa muscular. Quando você faz esses vídeos, a probabilidade dele alcançar uma audiência é muito maior. Lógico, você tem que chamar a atenção nos primeiros segundos, mas como é uma ferramenta de busca, fazendo vídeos com essa temática, você consegue atingir uma audiência. Quando você está frente a frente com o seu cliente, usar de rapport, né, para você aproximar, trazer pontos comuns com o seu cliente, você consegue também atrair a atenção. Quando você olha para o canal, você consegue criar uma estratégia mais vencedora, uma estratégia que vai agir com persuasão. Quando a pandemia chegou, nós tivemos que olhar para um outro canal de comunicação, o evento virtual. E aí conseguimos produzir alguns eventos para os nossos clientes. Você imagina lá, eles tinham aquele evento presencial com 4, 5 horas, uma verdadeira imersão.
E o nosso desafio foi reduzir para 40 minutos, 1 hora. Trouxemos diversos elementos da televisão, ficou muito legal. E aí, quando a pandemia terminou, alguns clientes continuaram com a estratégia de ter um ou outro evento virtual, também ter eventos híbridos, com parte sendo transmitida para uma audiência em todo o Brasil, fora do Brasil também. E alguns clientes nos convidaram para ajudar a produzir os eventos presenciais. E quando a gente faz aquela reunião inicial com o pessoal do marketing, todo mundo ali que vai participar do evento, sempre vem aquele desafio. Este ano nós precisamos impactar, fazer com que as pessoas saiam do evento transformadas. E aí você participa da segunda, da terceira, da quarta reunião, as coisas vão mudando. Fala-se muito no credenciamento, como é que vai ser a experiência do cliente entrando na sala de palestra, a parte visual, telão, áudio, ar-condicionado, tudo isso é importante, mas a mensagem acaba ficando sempre em segundo plano. Normalmente a pessoa que vai palestrar é a responsável. Você vai conversar, ela, nossa, essa semana eu tenho uma reunião com alguns clientes, vou fazer uma apresentação, semana que vem eu tenho que entregar um relatório para o meu chefe, e isso vai ficando, e aí quando chega uma semana antes do evento, ele aparece com um script. Você vai ler, é algo muito parecido com o que ele já apresentou no início do ano, no meio do ano e agora no final do ano. Ou seja, o cliente que vai estar lá, que normalmente é um cliente importante e muitas empresas são bem segmentadas, o cliente que está no início do ano é o mesmo que está no meio, no final do ano, ele está sendo impactado pela mesma mensagem, da mesma forma, pela mesma pessoa, sabe aquela mesmice? E esse cliente, ele costuma ir também no evento da empresa B, a empresa concorrente, e não muda muita coisa, é tudo muito padrãozinho, né? Tudo a mesma coisa. Se você tira o produto A e muda pelo produto B, sabe? Ele está sendo impactado sempre da mesma forma. E na nossa mente tem um dispositivo que quando a gente começa a ouvir a mesma coisa do mesmo jeito, ela dá uma apagada. E é aí que o cliente vai para o celular, sai para tomar um café, fica conversando lá fora e ele não está sendo impactado. Não é verdade? E padrão é algo que eu conheço muito bem. Você pega, por exemplo, a Globo, ela tem lá um padrão de excelência, de qualidade. A figura da Leni em São Paulo, que é uma fonoaudióloga experiente, uma fonoaudióloga assim, fora do comum, ela treinava as outras fonos do Brasil todo para que o repórter, o apresentador, o comentarista tivessem a mesma performance. Então você ouvia o repórter do Sul, que era muito parecido com o repórter do Nordeste, tinha o mesmo jeito de se apresentar de alguém que está no Rio de Janeiro, em São Paulo, sabe? Tudo a mesma coisa. E aí vem a internet ganhando força. E na internet você tem que ser diferente. Na internet, não é o cachorro que morde o homem que chama a atenção, mas é o homem que morde o cachorro, não é verdade? E você vê que as pessoas começam a se ligar no que é diferente. Então você pega em São Paulo, por exemplo, alguém ouvindo, por exemplo, um influenciador da Bahia, alguém da Bahia ouvindo um influenciador do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, não é verdade? E eu pesquisei na internet alguém que tivesse esse perfil regional, que falasse de forma regional sobre assuntos ali de onde ele estava. E alguém que tivesse uma audiência muito grande, e foi aí que eu encontrei essa figura aí que vocês estão vendo. Tipos de roubo que você deve evitar no Rio Pessoal, de Janeiro. preste atenção na linguagem não verbal, tom de voz, ritmo, entonação, teu bordão, né? O pega-visão, emoção, a câmera balançada ali. Aí tu vai lá, lança um traje escurão, vai ouvir, mas não vai escutar. Quer dizer que eu não posso mais usar um traje preto? Mano, não quer dizer que você não pode, que é proibido. Mas, mano, vamos supor, ali tá em confronto. Mano, os caras vai trajadão, pai. Tudo de preto, pai, vem tu, no meio lá, passando, no momento errado, na hora que não era. Vai ouvir, não vai escutar, meu compadre. Você ficou? Então, meu compadre, lança um traje tradicional, tá? E outra, evita ficar fazendo muito sinal. Tu não sabe onde é que tu tá? Não vai ganhar um casaco de madeira de bobeira, pega a visão. Mas, ó, como que eu vou tirar a foto? Aqui, pai, ó, lança o tradicional aqui, ó.
e ri, né, pai? Evita, jovem guerreiro. E detalhe, ó, os 2 mini caramelos na rua. E a brincadeirinha com o cachorro trazendo um pouquinho de humor, um pouquinho de emoção. E no final, aquela ação, ó, se você ficou com o vídeo aqui, me siga, envia para um amigo ou escreva nos comentários. É interessante que quando eu começo a assistir a esse vídeo, aí eu entro no perfil do influenciador e começo a assistir outros vídeos. Né? Assisto um, assisto outro, depois eu saio do perfil e o Instagram e o TikTok eles começam a entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E se você continuar assistindo, praticamente você entra numa bolha de pessoas que gostam de influenciadores que falam das comunidades do Rio de Janeiro. E além de você receber o vídeo desse influenciador, mesmo que você não esteja seguindo ele, você começa também a receber vídeos de outros influenciadores e foi aí que eu encontrei essa outra figura aí, ó. Dá só uma olhada. Final de ano nas praias cariocas, o índice de mão leve aumenta. Eu vou te passar umas visão. Pessoal, prestem atenção na comunicação não verbal. Tom de voz, ritmo, entonação. Buraco, enterra todos os seus pertences. Vai que tá rolando um arrastão. Tu vai pagar pra ver? Atividade. Ó, esse influenciador ele tem aquele bordão, né? Ó, atividade. Atividade, ó o bordão aí, gente. Corre pro calçadão pra não virar saudade. Aqui é muçulmano, curte a praia do Rio de Janeiro, mano. Mas como? No sapatinho. Tu fica atividade nos arrastão na praia. E se tu vir de moto, tu não esquece daqui, ó. O cadeado na moto, meu parceiro. Outra coisa pra você ficar esperto é quando vir na orla. A orla tá muito cheia, não puxa o telefone e começa. Gravando bobão, pô, aí vem um monte de elástico e dá o bote. Vai confiar? É claro que não, né? O limãozinho é o toque final, meu parceiro. Ariozinho torrado. Ariozinho torrado no pique do Eric Jacan, pai. Mas já perto. O interessante é que esse conteúdo, além de alimentar a bolha de pessoas que gostam de influenciadores das comunidades do Rio de Janeiro, também é um conteúdo que a gente chama de fura-bolha. Né? Você tem um amigo que vai viajar para o Rio de Janeiro e precisa de algumas dicas ali das praias cariocas, você pega o que você faz o quê? Você envia esse vídeo para o seu amigo. Seu amigo assiste, então é um conteúdo que tem uma probabilidade maior de atingir outros públicos que estão em outras bolhas, não é verdade? E aí eu recebi também o vídeo dessa outra pessoa, dá só uma olhada. Como que funciona a venda de pedra aqui na Rocinha? Pega a visão. Ó, tem um pega a visão. Que mais vale aqui na Rocinha é pedra. Pedra na Rocinha é igual ouro, meu irmão. Quem tem uma pedra aqui no morro, tem tudo. Mas, Juan, por quê? A pedra, pra gente favelado, é o nosso terreno, meu irmão. Pra tu construir uma casa aqui no morro, tu precisa de uma pedra. Mas essas pedras tem dono, Juan. O dono, quem é o dono da pedra? O dono da pedra é Deus, né? Um Deus pouquinho do humor, né? Deus, câmera balançada para trazer emoção. Aí essas pessoas, ou elas fazem a casinha delas aqui no morro, ou elas viram empresário do ramo da pedra. Aí, dependendo do tamanho da pedra, se é grande, se é boa, o cara cobra 50 mil. Mas aí nessa pedra, tu constrói tua casa. E aí, tu paga ou não paga? Tu acha um bom investimento? E se tu chegou até o final, comenta a casa. Beijo! Não sei se vocês perceberam, mas esses 3 influenciadores, eles têm a mesma receitinha de fazer o vídeo, né? Tem um jeito, uma comunicação não verbal mais acentuada, uma estrutura muito parecida, colocando pitadas de humor, no finalzinho, aquela ação para que as pessoas sigam ou comentem no vídeo, não é verdade? Voltando para o conceito de bolhas, você pega assim, por exemplo, a bolha dos influenciadores que falam sobre os conteúdos das comunidades do Rio de Janeiro. É bem provável que nesse momento surja um novo influenciador falando a mesma coisa do mesmo jeito. Qual que é a probabilidade dele conseguir impactar dentro de uma bolha que nós já temos lá outros grandes influenciadores fazendo do mesmo jeito, da mesma forma? A probabilidade é muito pequena, não é verdade? Mas aí você olha uma outra bolha. Vou pegar aqui a bolha dos nutricionistas. O que está acontecendo na bolha dos nutricionistas? Aquele comparativo de alimentos, né? Banana tem mais calorias do que maçã,
Pão de forma ou pão francês? Não tem? Não rola isso lá dentro da bolha dos nutricionistas? E você vê que há vários fazendo o mesmo conteúdo, da mesma forma, do mesmo jeito. E aí, qual que é a probabilidade de alguém que está entrando nessa bolha, produzindo conteúdo para essa bolha, qual que é a probabilidade de impactar? Praticamente nenhuma, né? Agora, se você trouxer um elemento dessa bolha que faz muito sucesso, e aí você olha para uma outra bolha, o que faz sucesso aqui? Ah, comunicação não verbal. E aí você junta as duas coisas. Sabe no que vai dar? Nisso daqui, ó. Top 3 alimentos fit mais superestimados do mundo. Terceiro lugar, Nesfit, trazendo 737 calorias. Pra vocês terem noção, um bono desses tem 425 calorias. Tá, amor? Olha o bordão aí, ó. Tá, amor? Tá, amor? É um bordão, não é? Biscoito nenhum é fonte de nutrientes. Quer se nutrir de verdade? Consuma frutas e legumes. Segundo lugar, óleo de coco. Além de não combinar com nada, é extremamente calórico. Trazendo... Vocês percebem a comunicação não verbal muito parecida com a da outra bolha? Saturadas. Primeiro colocado, pasta de amendoim. A maioria das pessoas usa pra emagrecer, como se fosse um docinho pra beliscar. Sendo que não mata a vontade de doce e é um dos alimentos sólidos mais calóricos do mundo. Sabia dessas? Não, né? Então já envia pra todo mundo do mundo. E segue logo o Nutri das Estrelas. Segue o Nutri das Estrelas, né? Eu entrei no perfil desse nutricionista e vi que ele faz vídeo também falando sem essa comunicação não verbal muito acentuada. E o interessante é que quando ele faz o vídeo normal dele, né, falando da forma que todo mundo fala na internet, ele tem um resultado. Quando ele pega a comunicação não verbal da outra bolha e aplica nos vídeos, a audiência aumenta muito, porque ele apresenta um conteúdo diferente. Vamos ver um outro vídeo dele. Se não puder batata, vá de arroz, mas evite farofa. Se não puder pão com ovo, vá de queijo quente, mas evite creme crack com manteiga. Se não puder filé mignon, vá de patinho, mas evite almôndega. Se não puder musculação bem feita, vá de crossfit, mas evite treino funcional fofo. E se você quer um corpo atlético em 90 dias, de uma forma individualizada, comendo tudo que você gosta, já sabe, né? Comente eu quero que eu vou deixar 70% de desconto pra vocês seguidores. Tá, amor? Você vê, usou ali o bordão, tá, amor? Tá, amor? E aí vocês viram a ação no final, né? Vendendo o curso dele, humor, uma estrutura muito parecida com a dos vídeos lá que nós vimos dos influenciadores que falam das comunidades do Rio de Janeiro. Bem, na internet esse laboratório acontece a todo momento. Você faz um vídeo, deu certo, você continua, não deu certo, você muda alguma coisa, coloca de novo. Mas quando a gente fala dos eventos presenciais, quando as pessoas estão numa reunião ou numa apresentação, numa palestra, as pessoas ficam mais contidas em trazer um novo, em apostar no diferente. Talvez por medo de que o diferente possa causar uma mancha ali na imagem, na reputação de quem fala, ou até mesmo porque o porta-voz não está preparado ou porque ele deixou de última hora. Mas tem também situações que as pessoas falam assim: nossa, eu não me vejo gravando vídeos assim, eu sou uma autoridade. E as autoridades hoje, cada vez mais, estão investindo nesse tipo de comunicação diferente. Você pega, por exemplo, o prefeito de Sorocaba, considerado youtuber, tiktoker, ele está fazendo vídeos, colocando na internet, divulgando a cidade, divulgando os projetos, e vídeos desse jeito que eu vou te mostrar aqui, ó. Meu café, meu café, meu café! Calma, tá aqui o seu café. Apesar de estar acontecendo um aumento do café em todo o Brasil, nós não podemos permitir que o brasileiro fique sem o seu cafezinho do dia a dia. Por isso que a partir de hoje aqui na cidade de Sorocaba, as empresas de torrefação terão um desconto de 100% no IPTU e 50% em qualquer outro imposto municipal, para que eles não passem esse aumento da cadeia produtiva para os supermercados e, consequentemente, para o consumidor final. Vem morar em Sorocaba, vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Dá um cafezinho aí. Bom cafezinho, Brasil!
Gente, para quem não sabe, Sorocaba fica a aproximadamente 100 quilômetros da capital aqui, uma cidade que está sendo considerada a Dubai brasileira por muitos influenciadores. Você vê vídeos de pessoas brincando com o prefeito, brincando com a cidade. E o interessante é que o governador de São Paulo, Tarcísio, que é um engenheiro, também está investindo nesse tipo de comunicação. Dá só uma olhada. Ô pessoal, olha só, olha lá, olha que legal, olha só, olha lá, olha que bacana, olha só, olha lá, olha só, olha só, olha só, olha que legal, olha que bacana. Bem, nesse vídeo foi uma sacada do editor, né? Ele recortou ali o governador falando algumas coisas engraçadas, mas se você entrar no perfil do Tarcísio, você vai ver que ele está cada vez mais investindo nesses vídeos engraçadinhos para chamar a atenção no TikTok e também no Instagram. São vídeos que estão propagando a imagem dele não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil todo. Todos nós sabemos que ele é um provável candidato à presidência do Brasil, então ele já está de olho em fazer com que a imagem dele chegue cada vez mais para mais e mais pessoas. Gente, só explicando que eu não estou aqui fazendo campanha para o governador, tá? Estou usando apenas essa estratégia de comunicação para que você tenha alguns insights aí. Vamos ver um outro vídeo dele. Pessoal, cuidado, ó, Datuzão chegando. Opa, não é esse aqui não. Pera, é esse aqui. Datuzão tá chegando aqui na Brasilândia, última estação aqui na Zona Norte. A gente está com a maior obra em execução na América Latina, 19 bilhões de reais em uma obra que vai beneficiar 630 mil pessoas todos os dias, que vão da Zona Norte para o centro e gastam 1h30 de deslocamento. Vão passar a fazer esse trecho em 23 minutos, em pouco tempo, que a obra está andando muito bem. São 10 mil empregos gerados e a extensão do nosso metrô, porque São Paulo caminha na direção certa. Quem gosta desse tipo de comunicação aí, hein? Você gosta? Acha interessante os vídeos mais engraçados? O que a gente tem que entender é que muitas vezes o impacto ele ocorre de forma diferente nas pessoas. Tudo depende do nível de conhecimento, crenças e valores de cada uma. Então, se você faz um conteúdo dependendo do conhecimento, crenças e valores, esse vídeo vai ter um impacto. Então, de 0 a 10, algumas pessoas vão ser impactadas no nível 1, nível 3, nível 5, nível 9. Pode ser que essa comunicação agrade 50% da nossa audiência. Talvez esse tipo de comunicação agrade apenas 30%. O que vai definir é o nível de conhecimento, crenças e valores. Só que há uma situação em que o impacto, em vez de ser 0, 1, 2, 3, até 10, pode ser negativo. Quando que isso ocorre? Quando você coloca um ruído de comunicação e esse ruído é tão grande, mas tão grande, que ele vai bater de frente com o conhecimento, crenças e valores. Com esse vídeo que eu vou colocar para vocês agora. Já chegou na cidade de Sorocaba as mochilas e o material escolar para todas as crianças da rede municipal. Os uniformes já estão chegando também gradativamente. A mochila e o material já vai receber na primeira semana. O uniforme, algumas pessoas na primeira semana e todos os alunos da rede municipal em até 30 dias. Pela primeira vez na história, o governo municipal dando essas condições para vocês. E pro próximo ano, além de tudo isso aqui, vai ter o tênisinho. Vem morar em Sorocaba, vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Tá tudo bem, hein? E aí, você gostou desse vídeo? Seja sincero, hein? Qual foi o impacto que teve em você? Usando essa imagem polêmica no início, aquela frase no final. Então, tudo isso depende do seu nível de conhecimento, crenças e valores. Eu costumo dizer que a criatividade é como se você tivesse num picadeiro de circo. Sabe aquela prova, aquele espetáculo que tem do arame, que você tem que atravessar do ponto A ao ponto B em cima de um arame, se equilibrando? Né? A criatividade é assim, dependendo do tombo que você vai levar, se você não conseguir se levantar e atravessar do ponto A ao ponto B, você vai quebrar a cara. Se você faz essa travessia, você é sensacional, você é o criativo. Se você cai, quebra a cara,
aí você é o cancelado, é a pessoa que ninguém quer ver, eu não aguento ver esses vídeos. Eu acredito que quando o prefeito de Sorocaba começou a fazer os vídeos dele, um vídeo deu certo, o outro vídeo meio que ficou naquela, aí ele fez o outro seguinte, começou a agradar a população. Temos que entender que o prefeito de Sorocaba, ele foi reeleito na última eleição com 80% dos votos da cidade. Ou seja, as pessoas estão gostando dele, estão gostando da comunicação dele, não é verdade? Mas quando você insere algo que vai contra o conhecimento, crenças e valores, a probabilidade de você ter um impacto negativo é muito grande, não é verdade? Bem, eu entrei nos comentários do vídeo e trouxe 2 comentários aqui para vocês. A Merelen Balbino, do Rio de Janeiro, diz o seguinte, eu sou do Rio de Janeiro, é culpa desse senhor o motivo da minha filha adolescente querer morar em Sorocaba. Todo dia ela conta uma moda nova da região, ou seja, ela foi impactada positivamente, ela não percebeu o ruído de comunicação. E aí eu peguei um outro comentário. Esse é um comentário negativo, no caso da Juliana Garcia. Ela escreveu o seguinte, eu sou assistente social da Prefeitura de Sorocaba e trabalho junto às equipes multidisciplinares que atendem às demandas das crianças com deficiência e queria, respeitosamente, trazer uma séria reflexão sobre esse vídeo para que revejam sua composição. No caso, vocês utilizam a imagem de um adulto com nanismo da forma pejorativa para estimular a graça, a comédia, o engajamento para quem o assiste. Porém, trata-se de algo completamente indevido, o qual ocasiona a situação de extrema discriminação, preconceito, falta de respeito às pessoas com deficiência, pois a imagem delas não devem ser motivo de piada. E a Juliana continua com um comentário dela bem embasado. Agora, seja verdadeiro, você que gostou do vídeo. Depois de ter lido aí o depoimento da Juliana, o comentário dela, e aí, repensou? O que você acha do prefeito fazendo uma brincadeira com uma pessoa que tem nanismo para divulgar um projeto da prefeitura para crianças em escola? Gritou aos seus ouvidos? Isso acontece todo dia, todo momento. Quando você vai fazer uma apresentação, quando você vai gravar um vídeo, se você usar um elemento que vai chamar a atenção de forma negativa, você tem que repensar, ter muito cuidado. E aí que entra o terceiro pilar da comunicação impactante, comunicação sem ruídos. Quando você está criando a estratégia da sua apresentação, do seu vídeo, você precisa se ligar nos elementos que podem provocar um ruído de comunicação enorme ou qualquer outro tipo de ruído. Então, na hora que você está fazendo o texto, selecionando os vídeos, as imagens, você precisa estar antenado, ligado nesses ruídos de comunicação. Juarez, quantos ruídos tem? Inúmeros. Alguns são previsíveis, outros nem tanto. Mas para ajudar, para facilitar a sua vida, eu resolvi agrupar em 4 categorias: ruídos do apresentador, ruídos da audiência, ruídos tecnológicos e ruídos do ambiente. Falando um pouquinho sobre os ruídos de comunicação do apresentador. Vamos entender que quem está falando é um emissor e ela está jogando códigos. As pessoas que estão ali na plateia são os receptores, a audiência, elas decodificam esse código. Se você tem um falante em português e pessoas que só entendem inglês, qual vai ser o índice de decodificação? Praticamente zero, na verdade. Agora, se a pessoa fala português, o público entende português, só que ela está usando um vocabulário difícil, terminologias técnicas, qual vai ser o índice de decodificação aqui? Vai ser prejudicado, não é verdade? Por isso, palavras difíceis, termos técnicos podem ser ruídos de comunicação se você não exemplificar, se você não trouxer uma explicação sobre esses termos técnicos. Muitas vezes o palestrante também tem um problema de dicção. Quem está ali não consegue entender a palavra, não consegue entender o que a pessoa está dizendo. Também é um ruído de comunicação. Quando você vai naquela palestra e são projetados aqueles PPTs com vários números, palavras, códigos. Concorda comigo que você está prestando atenção no palestrante e de repente você desvia a atenção para tentar ler o conteúdo ou para tentar entender aquele gráfico? Normalmente as pessoas ou estão prestando atenção no ponto A ou no ponto B. Se elas vão desviar a atenção,
a decodificação também vai ser prejudicada. Falando um pouquinho dos ruídos do ambiente. Normalmente você vai fazer a sua apresentação no trabalho e você escolhe exatamente aquela sala barulhenta perto da produção, em que o ar-condicionado não está funcionando. As pessoas ali vão estar incomodadas e se elas estão incomodadas, qual a probabilidade delas prestarem atenção no que você está apresentando, né? Aí faz aquela fila de cadeiras, uma fila enorme. A pessoa vai ao banheiro, vai tomar um café, ela levanta, atrapalha todo mundo que está ali e essas pessoas vão ser desconectadas do seu conteúdo. Então tem que ter uma estratégia para isso. Pensar no ambiente estrategicamente falando é também você prevenir os possíveis ruídos de comunicação. Ruídos da audiência. Sabe quando você está falando e tem aquela pessoa que puxa o celular, atrapalha alguém que está do lado, ou puxa uma conversa paralela, atrapalhando todo mundo? Essas pessoas não estão prestando atenção na sua apresentação. Tem também a possibilidade de alguém fazer uma pergunta polêmica. Então, se você representa uma empresa ou se você está envolvido em alguma polêmica, você tem que treinar respostas caso alguém faça alguma pergunta que vá te deixar numa situação meio desconfortável. Esse tempo atrás eu estava num evento de uma empresa multinacional de tecnologia e tinha ali um palestrante que era de uma mineradora, que teve um processo bem complicado há um tempo atrás e ela estava me dizendo que a empresa chegou a pagar um especialista para treinar todas as pessoas em cargo de liderança caso elas sejam abordadas por algum repórter fazendo algumas perguntas polêmicas. E exatamente isso que aconteceu naquele evento. Quando ela terminou a apresentação, jornalistas foram até lá fazer algumas perguntas sobre a mineradora. E ele conseguiu se sair muito bem. Por quê? Porque ele estava preparado para esse possível ruído da audiência. E tem também o ruído tecnológico que pode vir do equipamento que você está utilizando. De repente você colocou um microfone e no meio da sua apresentação estava sem bateria. Imagina, onde que você vai buscar essa bateria? Você tem que saber. O que você vai fazer caso pare ali de funcionar o microfone ou o seu computador não está mais projetando aquela apresentação que você fez. Tem um caso muito interessante que eu fui chamado para fazer uma produção de um evento em São Paulo e os engenheiros, num determinado momento, eles pegaram o celular e falaram assim, ó, agora a gente vai entrar num servidor que está lá nos Estados Unidos e vou mostrar como é que funciona a ferramenta. E eles entravam pelo celular e o celular seria projetado na tela. Aí eu parei a apresentação e falei, gente, há alguma probabilidade desse celular falhar na hora que vocês estiverem fazendo a apresentação para valer? O pessoal pensou, existe uma probabilidade. Se o Wi-Fi aqui, por exemplo, não funcionar. Falei, tá, e aí, qual é o plano B que a gente vai ter caso isso aconteça? Aí alguém pensou e falou, vamos fazer o seguinte, alguém vai estar na plateia já com o celular conectado no 4G. Então ele conecta, já deixa conectado. E aí se por acaso falhar a apresentação, a gente vai lá e inventa, eu vou fazer melhor, vou pegar aqui o celular de alguém que está na plateia para mostrar como é que isso funciona. Gente, o que aconteceu na hora? Exatamente isso. O celular do apresentador acabou não funcionando e ele teve que ir para o plano B. Só que um detalhe, as pessoas que estavam assistindo o evento nem perceberam esse ruído de comunicação. Então, se você vai usar algum equipamento tecnológico ou se você vai demonstrar algum produto, você tem que estar muito ligado nesses possíveis ruídos de comunicação, certo? Agora, Jorei, se eu fizer uma comunicação sem ruídos, posso dizer que é uma comunicação impactante? Não necessariamente. Quando você faz uma comunicação sem ruídos, você garante que a pessoa entendeu o conteúdo. Agora, impactar exige algo a mais, exige uma ação. Por exemplo, uma coach de emagrecimento está falando sobre o que tem que fazer para perder peso. Todos nós sabemos que tem que ingerir menos calorias e gastar mais, não é verdade? Só que se ela ficar só nisso, ela impactou? Não. O impacto depende de uma ação das pessoas, não é verdade? Então, se no dia seguinte as pessoas que estavam ouvindo se matricularam numa academia ou contrataram uma nutricionista, significa
que houve um impacto, ou se alguém parou. Olha, ontem eu vi uma palestra muito interessante de uma coach de emagrecimento e ela me motivou a buscar algo, a buscar uma ajuda. Podemos dizer que também teve um impacto. Um comentário que você teve ali no vídeo que você fez ou na Masterclass também é um impacto, não é verdade? Então, impactar exige uma ação do público. Bem, muitas vezes essa ação está relacionada a algo que veio de dentro de você, uma mensagem emocionante. Eu vou contar para vocês uma história bem interessante. Eu sou amigo de um empresário, ele representa um apresentador em São Paulo e toda vez que ele ia visitar uma empresa para fazer alguma ação de merchandising ou uma parceria, ele indicava a TVJ. E uma vez ele me ligou dizendo o seguinte, ó, eu vou visitar aqui uma empresa de higiene e limpeza, eu gostaria muito que você fosse na reunião. Eu saí de casa assim um pouco atrasado, cheguei bem em cima do horário e percebi que ali na recepção da empresa ele estava junto com uma outra pessoa que, ó, eu nem sabia quem era. Começou a reunião, sentamos numa mesa, o pessoal da diretoria, a equipe de marketing, e ele fez a vez ali do mestre de cerimônias. Falou, gente, tô aqui com o Marquinho, ele tem uma empresa de produtos químicos no Paraná, há um tempo está tentando fazer contato com vocês para falar sobre o produto que ele está lançando, só que ele não conseguiu. Então eu trouxe para essa reunião, de repente se vocês se interessarem pelo produto, aí vocês podem marcar uma reunião e a gente começa assim. O Marquinho ele vai falar rapidamente sobre o produto dele. Naquele momento o Marquinho não perdeu tempo, puxou ali um produto, parecia uma seringa, sabe? E ele diz o seguinte, ó, esse é um produto que mata barata, mata formiga, só que ele apertou a seringa, saiu um pouquinho do produto, parecia um mel, ele colocou na língua, só que não acontece nada, nem com crianças, idosos e pet de pequeno, médio porte, não vai acontecer nada. Então é um produto eficiente para matar formiga e barata. As pessoas naquele momento ficaram assim surpresas, né? Elas foram impactadas emocionalmente com uma apresentação que durou 3 minutos. Eu não sei o que deu, sei que o Marquinhos saiu daquela reunião com uma outra já agendada e hoje eu vejo esse produto espalhado por supermercados, depósito de materiais de construção, conveniência, em todo lugar tem lá produto, inclusive de marcas diferentes. Nem sei se o Marquinho conseguiu emplacar ou não o produto dele, eu sei que a ideia foi copiada por muitos. E esses dias também eu estava ouvindo ali um podcast e eu vi o João Adib Marques da CIMED falando sobre como ele foi abordado por um vendedor da Fini, e que acabou assim ocasionando uma parceria de sucesso entre a CIMED e a Fini. Vamos assistir esse vídeo. Vi um monte de gente numa sala e eu vejo um cara fazendo assim pra mim, ó, dando um tchauzinho. Quando eu fiz assim, o cara já levantou da cadeira e abriu a porta. Ô, João, tudo bem? Porque as pessoas te conhecem, só que eu não sei o nome do cara. Aí você fala, ô, tudo bem, como é que você tá? Tudo bem, tranquilo? Bom, prazer, tal, não sei o que lá. Pô, sou muito seu fã, também trabalho em vendas. É mesmo? O que você faz? Ah, eu sou da Balas Fini. Ô, João, deixa eu te falar um negócio, cara. A gente tá tentando entrar no canal Farma, a gente não consegue distribuir dentro do modelo, vocês têm distribuidora e tal. Cara, a gente não pode bater o papo pra você distribuir as balas? Ah, tá bom, deixa aí teu contato e tal. E saí, falei, ó, cara folgado, velho. Falei no primeiro momento, né? Pô, porque eu distribuí as balas que ele fabrica, eu não sou distribuidor daquilo que eu fabrico. Exato. Mas, de novo, a atitude do cara... Ficou. Passou um tempo, João. Sei lá, 2 semanas, eu tô na CIMED. Eu tô passando pela sala, eu vejo o cara lá dentro. Da CIMED. Passou um tempo, o cara vapo pra dentro da CIMED. Quando eu volto, sala aberta, tava fazendo uma apresentação. Eu dei um bisu na apresentação. Eu vi ali uma colorama, esmalte colorama Fini. Aí eu, colorama? Bala Fini? Abri a porta. Ô, João, tudo bem? Tava lá umas 3, 4 pessoas da empresa. Tá, como é que você tá? Piriri, parará. Pô, tô fazendo a apresentação aqui da Fini. Eu não sabia nem que a Fini era espanhola. E rapidamente o cara já introduziu a conversa. Na hora que ele introduziu a conversa, eu sei que o assunto era bom, eu sentei. Na hora que eu sentei, eles começaram a mostrar as collabs que eles estavam fazendo. Eu pergunto pro cara e falo assim, ó, tal, quais são as balas que mais vende? Aí ele falou, o que mais vende é o beijo, a bananinha e a deitadura. Como vendedor, eu falei, cara, deve ser fácil vender isso. Nesse meio termo, o cara abre uma bala. Pá! Porque o bom vendedor tem que ter o produto na mão. Subiu o cheiro. Na hora que subiu o cheiro, João, nossa, que cheiro bom.
Aí o cara pega e experimenta. Na hora que ele me deu a bala, a gente com esse negócio de fitness, né? De não vou comer isso. Cara, botou a bala na boca, ferrou, mano. Vai comer o saco. Tudo mais de 7,5. Bom, Joel, esse cara, vira pra mim e fala o seguinte: você tem algum produto, alguma coisa aí que a gente possa casar, tal? E eu tinha um carmé de cereja na frente. Eu falei, irmão, deixa eu falar um negócio pra você. Esses aromas vocês fabricam? Fabrico. Mandamos o produto pro desenvolvimento. Um belo dia, João, chega o pote na CIMED. Teste, produto teste. Eu, na hora que abri o pote, subiu o cheiro, eu vapo. Já passei na boca. Gostinho na boca. Aí eu falei, quanto vende o produto? Vende, ali a Carmed vendia 100 mil unidades. Faz o seguinte, fabrica 300 mil unidades, vamos levar esse produto pra convenção, pede pra Fini ir lá pra dar bala pra todo mundo, fazer o migué, certo? E vambora. Não sei se vocês perceberam, mas as duas histórias, tanto a que eu contei quanto a que o João disse aí, tem um fator que chama muita atenção, que é o fator emoção. Então o vendedor da Fini, ele começou com um rapport, ô João, tudo bem, sou muito seu fã. Depois ele criou um ponto comum. Eu também trabalho em vendas, eu também sou vendedor, na verdade. E aí veio com a mensagem que para ele era a mais importante. Vamos fazer uma parceria para distribuir as balas Finis nas farmácias. E você vê que o João ele foi impactado emocionalmente, porque ele disse, né? A atitude do vendedor ficou. E se ficou, gente, é emoção. Depois lá na Fini, ele usou lá o produto, né? Fala sobre a embalagem, abriu a embalagem, aquele cheiro. Na verdade, é emoção pura nisso daí. Vale ressaltar que essa parceria entre a CIMED e a Fini, no Carmed Fini, rendeu no primeiro ano de lançamento 200 milhões de reais. Hoje a CIMED tem 90% do mercado de hidratante labial. É importante você olhar para a audiência, é importante olhar para o canal, fazer uma comunicação sem ruídos, mas também, e aí entra o nosso quarto pilar da comunicação impactante, que é justamente o que falar. Hoje você é bombardeado na internet por gurus, por coaches, ensinando como que tem que ser a estrutura do seu vídeo, como que tem que ser sua palestra, mas quando a gente enxerga na pessoa que está falando autoridade, ela traz provas sociais e científicas e também um conteúdo emocionante, a probabilidade de você se sentir tocado, impactado por aquela mensagem é muito maior, né? E eu trago aqui para vocês um ensinamento de um grande filósofo que viveu cerca de 300 anos antes de Cristo, Aristóteles. Ele dizia o seguinte, que para você ter um discurso persuasivo, você precisa apenas de 3 elementos: patos, ethos e logos. Gente, eu estou traduzindo aqui para você fixar melhor o conteúdo. Ethos tem a ver com a ética, o que te credencia a falar sobre determinado assunto. Então você pega, por exemplo, vou falar sobre câncer. Quem pode falar sobre câncer? O médico, mas tem que ser qualquer médico? Não, tem que ser um médico especialista, não é verdade? Pesquisador, o cara que inventou uma droga que vai facilitar, que vai trazer uma efetividade maior no tratamento da doença. Tem todo sentido, né? Essa pessoa tem muita credibilidade para falar. Mas também um paciente, alguém que viveu uma jornada de cura. Eu tenho uma amiga que ela é extremamente otimista. Sabe aquelas pessoas que acordam sorrindo e vão dormir sorrindo também? Ela passou por uma jornada de cura de uma doença assim extremamente grave. E hoje, quando o médico dela vê que tem algum paciente se entregando, paciente que não está fazendo o tratamento direito, chama essa minha amiga para conversar. Ela costuma dar palestra para outros pacientes e ela consegue o que o médico não consegue, que é exatamente fazer com que o paciente adere melhor ao tratamento, fazer com que o paciente volte a lutar contra a doença. Então, essa minha amiga tem muito ethos para falar sobre câncer, não é verdade? Logos, o que é logos? Logos é a lógica que tem por trás do conteúdo que você está falando. Quais são os números, as estatísticas, os gráficos, tudo aquilo que embasa o que você está dizendo, palavras ou frases consideradas verdadeiras pelo grupo que você está utilizando, pensamentos de grandes filósofos, tudo isso é a lógica que tem por trás do conteúdo.
E patos, que tem a ver com os elementos que você vai adicionar ao seu discurso para despertar emoções como nojo, raiva, tristeza, alegria, surpresa. Muitas vezes, ao analisar o script de uma palestra, você vê que tem muito de etos, muito de logos e nada de patos. E você fala, nossa, tá faltando aqui emoção. E a pessoa devolve com uma outra pergunta, nossa, como que eu vou colocar emoção falando sobre tecnologia? O jeito mais fácil de você resolver isso é contando histórias. Conta ali a história de um cliente seu que estava passando por um momento muito difícil. Conta como que era esse momento difícil. Ele tinha que adicionar tudo numa planilha e quando o CEO pediu um relatório, nossa, ficava a noite sem dormir, preocupado, mas aí ele conheceu a sua solução e tudo isso mudou. Quando você está narrando a história vivida pelo seu cliente, você está contemplando muitas pessoas que estão ali na audiência, porque muitas pessoas estão passando por essa mesma etapa dentro da jornada tecnológica. Então as pessoas se veem na pele do cliente com aquela dificuldade e você começa a despertar emoções na plateia. Bem, eu peguei aqui um trecho de um discurso feito pelo governador de São Paulo, Tarcísio, ao anunciar os investimentos da GM no estado de São Paulo. Vamos analisar como que ele usou o patos, etos e o logos. Quem aprendeu aqui a dirigir um Chevette? Eu aprendi. E como eu fui feliz naquele Chevette. Só que aí você aprende a dirigir um Chevette, você vai sonhar com outro carro. Com o que você sonhava? Opala. Aí a potência. Eu queria ter um Opala também, mas não tinha. Aí eu tava aqui fora agora, vendo a S10. Sabe o que eu me lembrei? Meus tempos de Amazônia, 6 anos na Amazônia fazendo obra, e eu não comecei na S10. Eu comecei na D20. Aquilo era um trator. Eu me lembro que às vezes você estava no trecho, chovia muito, a água levava aquelas pontes de madeira, você tinha que passar com a água no capô. E a D20? Nem aí. E carro. Mas o fato é que a gente está aqui celebrando investimento. Celebrando mais 5,5 bi no estado de São Paulo. Celebrando a permanência do emprego em São Paulo. E aí nós estamos colecionando anúncios de investimento. Sabe quanto que a indústria automobilística vai investir no estado de São Paulo agora na revisão das plataformas, no lançamento de novos produtos? Quase 50 bilhões de reais. E é bacana a gente celebrar que depois de muito tempo a produção industrial do estado de São Paulo começou a crescer. O emprego na indústria está voltando. E isso tem sido uma alavanca importante para o Estado se desenvolver, para o Estado crescer. Como é bom saber que a GM está apostando no nosso Estado. Uma das empresas mais tradicionais do mundo, com tanta história no Brasil, resolveu apostar mais uma vez no Brasil e mais uma vez em São Paulo, que desses 7 bi, 5 bi vão ser aqui. Estamos deixando o e-mail para os outros, ok? Mas vamos investir aqui em São Paulo. Gente, de quase 1 minuto e meio, o governador passou 1 minuto apenas contando histórias, o relacionamento dele com a marca GM. E ele diz, né, eu aprendi num Chevette, mas o meu sonho era um Opala. Quando ele vai falar das caminhonetes, ele coloca um pouquinho de etos. Eu fui engenheiro, trabalhei na Amazônia, aquelas estradas de terra, e aí tinha que atravessar um rio com água até o capô. Tudo isso para falar sobre a qualidade das caminhonetes S10 e D20 e depois ele entra com logos, os números dos investimentos que a GM vai fazer. Preste atenção, o valor do investimento da GM no Brasil é de 7 bilhões, mas no estado de São Paulo 5,5. Então ele dá ênfase nesse número. Se fosse o contrário, né, a GM fosse investir apenas 1,5 bilhão no estado de São Paulo, bem provável que ele não ia nem citar os 7 bilhões, ia focar apenas no 1,5 bilhão. E é isso, quando você tem ali os números, as estatísticas, você precisa pensar aqueles números que fazem sentido para o seu discurso. Quando você traz isso para o seu discurso, você consegue ter um impacto maior. Nós precisamos entender que etos, patos e logos são como ingredientes numa receita. Você vai fazer um churrasco, então, por exemplo, o etos, ele tem que ser a pimenta. Você não pode colocar muito etos, porque senão você cria um ruído. Você tem que colocar o etos necessário para o seu discurso.
Logos é o sal, pode entrar um pouco mais de conteúdo. E patos é a carne do churrasco, então você pode rechear bem com muitas histórias. Só que você tem que tomar cuidado, porque há algumas histórias que são suas, que o público não conhece, e há histórias que o público já conhece. Então eu fui uma vez numa palestra e ouvi lá o especialista contando uma história como se ele tivesse vivido essa história, mas que era uma história muito conhecida na internet, que uma outra pessoa contou. Aquelas pessoas que já foram impactadas previamente por essa história, quando o especialista vem narrando como se ele tivesse vivido aquilo na prática, na verdade acaba sendo um ruído de comunicação. Então você precisa tomar muito cuidado. E aí vem o nosso quinto e último pilar da comunicação impactante, que é como falar. Quando nós estamos contando uma história, nós precisamos entender que há necessidade de pegar a audiência pela mão e falar, ó, vamos seguir nessa trajetória, eu vou te contar algo bem interessante. E as pessoas, elas costumam entrar na história através dos canais sensoriais. E são 3 canais sensoriais: auditivo, visual e sinestésico. Então você vai inserir palavras, elementos que vão fazer com que a audiência até ouça aquilo que você está narrando ou veja aquilo que você está contando dentro da sua história. Por exemplo, o auditivo. Esse final de semana eu fui fazer uma caminhada, peguei uma trilha, sabe aquela mata fechada que você consegue ouvir os sons dos pássaros e de repente eu avistei uma gruta. Eu fui ali bem na entrada e... Sabe aquele eco que tem em uma gruta? Eu falei, nossa, essa gruta deve ser gigante. E aí comecei a dar algumas passadas. Cada vez que eu caminhava por essa gruta, ela ia ficando mais escura e aquele barulho de folhas secas ecoando. De repente eu parei e comecei a prestar atenção e eu consegui ouvir a gota de água caindo numa poça. De repente, no próximo passo seguinte, uma revoada de morcegos. Então, eu estou ativando os canais auditivos de vocês. Visual. Estou indo aqui para o sul de Minas Gerais, peguei a Fernão Dias, de repente cheguei em Extrema, aquela montanha linda, maravilhosa, o sol nascendo, contornando, os raios batendo no para-brisa do veículo e aquela estrada que parece não ter fim. E o sinestésico? Desci do veículo, uma brisa gelada batendo no rosto, o vento esvoaçando o cabelo. As mulheres aí se sentem num comercial de shampoo, não é verdade? E como que os grandes comunicadores contam as histórias na TV? Quando vai falar de algo triste, baixo tom de voz, o semblante fecha e aí diminui o ritmo e fala, pobrezinha daquela senhora, aposentada, com dificuldade. E quando vai falar de algo alegre? Oi pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos, né? Assim que o pessoal começa ali o programa de televisão, como o Hulk começa a apresentar o Domingão, né? Pra cima, com muita energia, vindo algo do peito. Tudo isso é comunicação não verbal. E tem um pesquisador, ele é iraniano, vive nos Estados Unidos, ele foi muito conhecido por uma pesquisa que ele fez sobre a linguagem não verbal. O nome dele é Albert Mirambia. E ele dizia o seguinte: as pessoas, quando elas são impactadas por uma informação, por um conteúdo, elas tendem a acreditar ou elas tendem a concordar tendo como resultado a linguagem verbal e não verbal. E o interessante é que a linguagem verbal representa muito pouco, apenas 7%, ou seja, tudo aquilo que você escreve, tudo aquilo que você planejou vai impactar apenas 7% no entendimento do conteúdo pela audiência. Todo o restante é linguagem não verbal. 38% tom de voz, ritmo, entonação, 55% expressão facial, expressão corporal. É como se você tivesse encontrado um amigo. Sabe aquele amigo que você não vê há muito tempo e de repente você fala: ô Josué, tudo bem? Como é que você está? Como é que está a família? E o Josué fala: não, tá tudo bem. E aí de repente você olha e você fala assim: não tá tudo bem não, alguma coisa aconteceu.
E aí, de repente, você começa ali, o que aconteceu? Eu tô vendo que você tá um pouco diferente. E aí você vai entender que o tudo bem do Josué é nada bem, né? Ele tá passando por um momento muito difícil. E essa leitura que você fez do seu amigo só é possível por conta das automatizações que tem na sua mente. A sua mente automaticamente fez uma leitura da linguagem verbal e da linguagem não verbal e chegou a uma conclusão. E aí você me pergunta, Joris, como é que funciona essa automatização? Vou trazer aqui um exemplo bem prático para vocês. De repente você acorda, está preocupado com algo no seu serviço, uma apresentação que você vai fazer para o seu chefe, você toma café, escova os dentes, pega o lixo, desce lá do apartamento, entra no carro e quando você chega no semáforo você começa a pensar, gente, será que eu desliguei o fogo ali do fogão, né? Eu apaguei? E as luzes estão acesas ou não? Bicho, ficou no hall do apartamento? Aí você pega o telefone, liga pro seu amigo que mora ali no apartamento vizinho e fala assim, seguinte, tem uma chave escondida embaixo do tapete, você não consegue dar uma olhada, ver se tá tudo certo dentro do meu apartamento, se não tem lixo no hall? Seu amigo pega, dá uma olhada geral e depois te liga. Fala, tá tudo certo. Todos esses serviços, todas essas tarefas foram feitas de forma inconsciente por um sistema de automatização que foi treinado exaustivamente todos os dias. Você faz isso todos os dias, então sua mente acabou fazendo essas tarefas de forma automatizada. É como se você tivesse uma mente separada entre mente consciente e mente inconsciente. A mente consciente, ela tem um processamento muito lento, apenas 50 bits por segundo. Ela é extremamente organizada e um pensamento linear. Então uma conta 5 mais 10 mais 20, essa conta vai ser feita 5 mais 10, 15, mais 20, 35. A mente inconsciente, ela tem um processamento muito mais rápido, 11 milhões de bits por segundo. Ela é extremamente criativa e não linear. Então essa conta 5 mais 10 mais 20, se ela for treinada, ela só vai bater o olho e já vai vir com o resultado. Quando você treina a sua mente inconsciente para fazer determinadas tarefas, ela faz com uma precisão incrível, que se você deixasse para a mente consciente, talvez essa tarefa fosse feita de uma forma muito mais lenta, mas precisa ser treinada. A sua comunicação, quando você nasceu, você já veio com esse upgrade de fábrica, né? Você já nasceu um grande comunicador e você vai desenvolvendo isso durante toda a sua vida. O que você precisa fazer é botar para fora tudo isso que está ali dentro da sua mente inconsciente. Um exemplo, peça para alguém gravar você quando estiver ao lado de amigos, pessoas da sua intimidade. Você vai ver como é a sua comunicação não verbal. Você é falante, você se expressa muito bem. Agora, quando você vai fazer uma apresentação, jogar isso para sua mente consciente fazer, né? Eu tenho que me comportar desse jeito no palco, eu tenho que falar desse jeito. O que acontece? Começa a travar. Por quê? O forte da comunicação está na mente inconsciente e não na mente consciente. A mente consciente precisa focar no conteúdo. Expressão corporal, facial, tom de voz, ritmo, entonação. Você tem que deixar para sua mente inconsciente, mas para isso você precisa treinar. Pessoal, só recapitulando um pouquinho do que eu disse aqui, os 5 pilares da comunicação impactante. É importante você olhar para a audiência, é importante olhar para o canal, ter uma comunicação sem ruídos, saber o que falar e como falar. Como falar tem a ver com a sua mente inconsciente, é treinamento, treinar mesmo. De repente você não gosta da forma como sorri. Alguém gravou você lá e você não gostou. Então tem que treinar um novo padrão de comunicação. Você vai até o espelho, faz um sorriso e vai treinando isso 5, 6 vezes por dia. Treinar a sua dicção, ritmo, entonação, como que você dá ênfase em determinadas palavras, né? Eu tenho tudo isso dentro de um curso
um curso que eu formatei especificamente para você que quer impactar a sua comunicação. Tem lá exercícios para você fazer de ritmo, entonação, ênfase, como usar o rapport, como ativar os canais sensoriais da sua audiência, como criar histórias. E eu venho com a teoria, mas também apresento na prática como os grandes palestrantes utilizam esses elementos. Eu vou deixar o link aqui para você, está com uma promoção incrível, uma oportunidade para você entrar lá, assistir ao curso e vou deixar 30 dias de garantia de qualidade para você. Se você não gostar do conteúdo em 30 dias, você pode devolver o curso e vai receber todo o seu dinheiro de volta. Então, clica no link e tenha acesso a esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado da nossa Masterclass e a gente se vê. Até mais!